Vamos falar sobre autismo. O autismo é uma patologia do neurodesenvolvimento, o que significa que o órgão que está disfuncionante é o cérebro. Trata-se de uma condição clínica frequente que tem origem, na maioria dos casos, na vida pré-natal. Quer isto dizer que surge ou a criança já nasce com esta patologia. Caracteriza-se por alterações do comportamento e do neurodesenvolvimento, ou seja, do desenvolvimento psicomotor que surge, que se manifesta desde os primeiros meses ou anos de vida da criança. Atualmente, o autismo também é denominado de perturbação do espectro do autismo, o que significa que a clínica que o caracteriza, quer seja comportamental, quer seja da área do neurodesenvolvimento, tem um quadro muito diverso de manifestações clínicas e por isso se chama de espectro. Aqui sim, nesta perturbação clínica, na verdade, aplica-se muito a máxima da medicina, que significa que cada caso é um caso. Na maioria das situações, a causa é desconhecida. Contudo, quando se encontra um agente etiológico, esse é de uma perturbação genética. Trata-se de uma doença crónica das mais comuns na criança que vai manter-se pela vida do indivíduo com grave reflexo na capacidade de aprendizagem das atividades da vida diária, o que significa que a integração social destes indivíduos é difícil que se faça de uma forma plena. Deste modo, a carga psicossocial, emocional e económica no indivíduo, na família, na comunidade, no sistema de educação e da saúde é enorme, devendo a política ter aqui um foco de intervenção e de investimento muito particular e muito intensivo. O diagnóstico é exclusivamente clínico, baseado essencialmente na experiência do pediatra do neurodesenvolvimento, que em conjunto com outras áreas profissionais da saúde e com recurso a instrumentos validados internacionalmente, possibilitam que o diagnóstico de autismo realizado nos primeiros anos de vida apresente uma grande estabilidade ao longo da vida do indivíduo. Os sinais e sintomas do autismo caracterizam-se muito precocemente por um déficit acentuado e persistente na interação e comunicação social, onde o componente de comunicação verbal e não verbal gestual está francamente afetado. Cumulativamente, deve verificar-se um padrão de comportamento e interesses que são repetitivos e muitas das vezes com pouca funcionalidade. O que as famílias detectam precocemente nos primeiros anos de vida das suas crianças vai desde uma dificuldade global na aquisição das competências psicomotoras como interagir, imitar, comunicar, compreender, fazer de conta, falar, de entre outras que se associam a interesses repetitivos com ausência de funcionalidade ou muito pouca funcionalidade. Caracterizando-se o indivíduo com autismo como um padrão comportamental e de neurodesenvolvimento com um espectro de diversidade muito grande em termos de déficit de interação social, de comunicação e com comportamentos repetitivos específicos, muito específicos, acontece que a diversidade é de tal modo que, por vezes, pode entrar dentro do espectro da normalidade e o indivíduo ter uma integração social praticamente dentro do normal, desde que para isso tenha ambientes amigáveis, compreensivos e estruturados. O sucesso da intervenção no autismo está dependente de muitas variáveis. Dentre elas destaca-se a precocidade do diagnóstico, que é muito importante. Tendo em conta a especificação das características patológicas versus funcionais, porque os indivíduos com autismo, para além das características patológicas, também têm as funcionais, do seu potencial intelectual, que pode ir desde normal a um déficit intelectual ou até a um nível intelectual acima da média, de outras comorbilidades que se associam, por exemplo, a epilepsia, a agitação psicomotora, a ansiedade, entre outras. Também o prognóstico depende muito da intervenção psicoeducacional atempada, personalizada, que deve ser dispensada por profissionais altamente credenciados,
altamente formados, e esta intervenção não deve ser hospitalar, deve ser uma intervenção na comunidade, junto do espaço em que a criança vive, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente escolar. A causa do autismo também tem um importante valor prognóstico. Dependendo da causa, também assim o quadro clínico em termos de história natural é conhecido, podendo avançar em termos de uma evolução mais positiva em termos de aprendizagem ou, pelo contrário, ter até uma perspectiva de paragem na sua progressão de aprendizagem global ou até uma evolução regressiva, em que perdem competências. Portanto, aqui assim é muito importante estudarmos a causa do autismo e a esse nível ela só deve ser feita em centros altamente especializados. Atender a que não há intervenção curativa no autismo, nem farmacológica, nem não farmacológica. Quem nasce com autismo, à partida, viverá com autismo. E viverá tanto melhor quanto mais o ambiente à sua volta for inclusivo, compreensivo e amigável. Dando respostas, o ambiente, a interação entre o indivíduo com autismo e o ambiente deve ser bilateral. O indivíduo deve tentar incluir-se e, ao mesmo tempo, que o espaço e o ambiente deve tentar adaptar-se ao perfil cognitivo, do neurodesenvolvimento e comportamental e dos interesses do indivíduo com autismo. Assim, a qualidade de vida dependerá muito da gravidade do quadro clínico, bem como da celeridade, adequação e personalização da intervenção familiar, psicoeducativa e social, ancorada, na verdade, num robusto sistema de saúde.